Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. No Congresso, a medida provisória que previa a volta da oneração da folha de pagamentos de 50 setores da economia é alterada na comissão que analisa o assunto. Pelo texto aprovado, que ainda vai a plenário, a desoneração permanecerá até o final do ano. 25% dos consumidores brasileiros que tentaram buscar crédito em maio não conseguiram dinheiro. A maior parte porque estava com o CPF negativado. Com o desemprego e os juros altos, a maioria disse que vai cortar gastos agora, no mês de julho. Por onde anda o controle de qualidade das empresas? Na sucessão de recalls que você acompanha aqui no Cenário Econômico, mais uma marca de luxo de automóveis e até uma empresa de fogões chamam os proprietários para fazer reparos de segurança nos equipamentos. O Cenário Econômico está no ar. A Comissão Especial do Congresso, responsável por analisar a medida provisória 774, que trata do fim da desoneração previdenciária da folha de pagamentos para cerca de 50 setores da economia, aprovou hoje o texto que adia para janeiro de 2018 o aumento do imposto. O texto parlamentar é bem diferente do texto original encaminhado pelo governo, que previa a volta da oneração, ou seja, a reoneração, em julho deste ano, para aumentar a receita. Quem tem mais detalhes é o repórter Pedro Henrique Moreno, em Brasília. Pedro, boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. A comissão especial, comissão mista, que tem deputados e senadores, concluiu aí a tramitação desse texto, dessa medida provisória, que agora segue então para os plenários da Câmara e do Senado. Mas como você disse, o texto ficou bem diferente daquele enviado pelo governo federal, que anunciou essa medida provisória da chamada reoneração da folha em meados de março, quando a equipe econômica divulgou que não conseguiria cumprir a meta de superávit primário deste ano, que já prevê um déficit de 139 bilhões de reais. Com essa reoneração, o governo esperava arrecadar este ano cerca de 2 bilhões e meio de reais. E agora o governo vai tentar, mais uma vez, modificar o texto nos plenários da Câmara ou do Senado, só que também vai ter que correr contra o tempo para essa medida provisória ir para os plenários antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 deste mês. E além de mexer aí nesse prazo, ao invés de 1º de julho, determinar que a reoneração comece apenas em 1º de janeiro do ano que vem, os parlamentares também modificaram ali os setores que seriam incluídos nessa reoneração. Eles já tinham aí, ao longo da tramitação desse texto, excluído da reoneração 7 setores, Setor de tecnologia de informação, call center, circuitos integrados, couro, calçado e vestuário e empresas estratégicas de defesa. Hoje eles incluíram, ou melhor, ontem, na sessão de ontem, eles incluíram aí outros 3 setores que vão ficar de fora, que são eles: o transporte rodoviário de cargas, fabricantes de ônibus e carrocerias de ônibus, máquinas e equipamentos industriais e agropecuários. No texto original do governo, Piotto, só ficavam de fora da reoneração transporte rodoviário, metroviário e ferroviário de passageiros, construção civil, obras de infraestrutura e empresas de comunicação. Piotto, mudando de assunto, a gente lembra que hoje no Senado começou então a discussão da reforma trabalhista, lembrando que ela tramita em regime de urgência. Nesse regime de urgência só deveriam falar 10 senadores, 5 contrários e 5 favoráveis, mas o presidente do Senado, Eunício Oliveira, não limitou as inscrições. Até o momento há 24 senadores inscritos para discutir a matéria, a discussão que ocorre hoje e amanhã. Nesse momento fala o 8º senador e a maioria dos senadores que falou hoje à tarde é de oposição, é contrário à reforma. Eles criticam vários pontos, principalmente ali o item que trata do autônomo exclusivo, que mesmo que uma pessoa trabalhe para uma única empresa não vai poder mais ter o vínculo empregatício reconhecido, e também o trabalho intermitente. A reforma tem controvérsias mesmo entre a base aliada, tanto que o governo se comprometeu a vetar 7 itens, 7 pontos com os senadores da base para ver esse texto aprovado logo. E essa discussão continua amanhã e a votação na semana que vem. Piotto.
Só para fazer menção, o Pedro já tinha dito isso ontem também, ou seja, se não houver nenhuma alteração no Senado, aí vai para a sanção presidencial. É com isso que o governo trabalha, não tem nenhuma alteração, depois o próprio presidente poderia fazer esses vetos que o Pedro Henrique informou. Mas se houver uma alteração no Senado, volta na Câmara e aí atrasa toda a tramitação, a celeridade que o governo pretendia nessa reforma trabalhista. E a montadora Volvo está chamando os proprietários dos modelos XC90 devido a problemas no cinto de segurança do veículo. E em um outro recall comunicado pela fabricante de eletrodomésticos Atlas, o chamamento é para os proprietários de 2 modelos de fogões. Vamos falar com a Sara Kines, da redação da TV Brasil em São Paulo, sobre mais esses 2 recalls. Sara, problema com fogão é tão preocupante quanto de carros, não é? Quais os motivos para esses comunicados, tanto da Volvo quanto da Atlas? Oi, Piotr, boa noite a todos. É mesmo, o consumidor tem problemas com o produto novo que comprou. A Volvo convocou os proprietários de veículos do modelo XC90 ano 2017, fabricados entre 23 de setembro e 8 de novembro do ano passado, para comparecerem a uma concessionária da marca para substituírem o cinto de segurança e do microgerador de gás que faz parte do cinto. Em caso de colisão, o problema encontrado pode fazer com que o microgerador de gás se solte do tubo que o envolve e seja projetado em direção ao porta-malas, podendo atravessar o painel plástico lateral e atingir ocupantes do veículo. O consumidor pode ligar para o 0800, que aparece aqui na tela, ou então entrar no site da empresa para agendar o atendimento nas concessionárias. E hoje também teve anúncio de recall da marca Atlas para 2 modelos de fogão. A convocação foi feita depois de o Inmetro notificar a marca e até suspender a venda dos produtos por riscos à segurança. Um dos modelos é o Coliseum 4 Bocas, fabricado entre 2 de fevereiro e 31 de março, para substituir os 2 pés frontais e o rebite de fixação do defletor. O fogão poderia cair e causar lesões. O outro modelo é o Top Machine, fabricado entre 30 de maio de 2015 e 14 de novembro de 2016, para substituir o kit injetor do queimador. O produto tem um índice de liberação de monóxido de carbono acima do permitido. Quem adquiriu os produtos a partir de fevereiro deste ano pode entrar em contato pelo 0800 ou pelo chat online do site que aparecem aqui na tela. É isso, Piotr. Muito obrigado, Sara. Quem tem acompanhado essa sucessão de recalls que nós temos informado aqui no cenário comum pode imaginar que o programa seja de defesa do consumidor, o que também muito nos honraria. Não é exatamente um programa de defesa do consumidor, mas é um programa de economia que se preocupa com o consumidor, porque isso é custo do consumidor. O consumidor comprou um produto, investiu muito dinheiro nisso. E controle de qualidade das empresas tem tudo a ver com a economia. Em algum momento esse custo fica mais alto, como agora as empresas estão tendo de recorrer a recalls para assumir defeitos que elas não conseguiram perceber lá atrás, durante a montagem do equipamento, do fogão, do carro, ou no projeto do fogão, do carro. Portanto, agora estão tendo de recorrer e a gente vai continuar informando a cada recall que tiver aqui no cenário econômico. O IBGE divulgou hoje o cadastro central de empresas com dados das empresas, cargos e remunerações entre os anos de 2014 e 2015. Chama a atenção os dados sobre salários e outras remunerações que tiveram queda. O repórter Maurício de Almeida, da redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, está conosco. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. Pois é, entre os anos de 2014 e 2015, o salário do brasileiro encolheu. Foi uma redução de 3,2% constatada pelos pesquisadores do IBGE. Naquele período, o salário médio dos brasileiros ficou em R$ 2.480,36. E ainda tem uma disparidade entre homens e mulheres. Isso que as mulheres sempre reclamam que ganham menos que os homens, o IBGE comprovou mais uma vez na prática. Os homens continuam ganhando mais que as mulheres. O salário médio dos homens era R$ 2.708,22. Já as mulheres recebiam R$ 2.191,59. A diferença entre os gêneros é de 23,26%. E além de estar recebendo menos, o brasileiro também perdeu muitos empregos naquele ano de 2015. Foram 1.700.000 vagas fechadas em 2015, o que representou um aumento do desemprego de 3,6%. Piotr. E o Banco Central divulgou hoje que a saída de dólares do mercado brasileiro superou a entrada de capital estrangeiro no país. Parte da análise diz que o momento de crise política seria a razão para que investidores estrangeiros pusessem o pé no freio das apostas na retomada econômica do país.
Por outro lado, a situação de junho é muito parecida em relação a fevereiro, muito antes de todos os acontecimentos de maio que geraram a crise política com a divulgação dos áudios da delação dos irmãos Batista. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha, o número é esse. Agora, em junho de 2017, esse valor é negativo, uma saída de 4,3 bilhões de dólares. Investidores que deixaram o mercado brasileiro. Pode ser pela crise econômica, pela crise política? Sim, pode ser. Pode ser também porque houve um aumento nos juros americanos e a economia americana é mais sólida. Na verdade, tem risco zero. Portanto, ganha-se menos lá, mas tem mais segurança. Parte da explicação pode estar aqui. A outra parte pode ser que o investidor decidiu deixar o país porque está vendo vantagem em outro lugar. Evidentemente que a gente olha agora para esse outro cenário aqui e ele é extremamente positivo. 7,47 bilhões se a gente olhar para o semestre. Apesar dessa queda de 4 bilhões em junho, no primeiro semestre ainda é positivo. E se a gente faz uma outra comparação aqui, olha, com o primeiro semestre do ano passado, este primeiro semestre ficou positivo em pouco mais 7 bilhões e meio de dólares, na entrada de dólares no país. No primeiro semestre do ano passado, houve uma saída, foi negativo. No primeiro semestre fechou negativo do ano passado em 10 bilhões e meio de dólares. Ou seja, há uma situação muito diferente deste primeiro semestre de 2017 com o primeiro semestre de 2016. Evidentemente que temos aí um evento de problema político interferindo na economia a partir de maio, mas no fechamento do semestre se via uma recuperação econômica como não tivemos no ano passado. Pelo contrário, no ano passado teve PIB negativo e havia uma descrença no país e descrença na economia porque a política econômica era completamente diferente da que é hoje. Ou seja, esse comparativo é muito interessante. Apesar dessa saída, e isso não é positivo, isso é ruim, evidentemente uma saída de dólares do país, porque é investimento estrangeiro que chega. Parte disso é especulativo, mas parte fica exatamente no setor produtivo. E aqui nós temos o quê? Nós temos aqui, no primeiro semestre desse ano, um dado positivo na contabilidade geral. E comparado ao ano passado, a situação é verdadeiramente outra. A gente vê claramente isso aqui. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. O gráfico mostra exatamente como é que foi o andamento de entrada e saída de dólares. Positivo em janeiro, negativo em fevereiro, bastante negativo. Começou a entrar dinheiro no país, ou seja, havia uma ideia de recuperação econômica, até atingir abril com 9 bilhões, pouco mais de 9 bilhões de saldo positivo, ou seja, no comércio entre entrada e saída de dólares ficou positivo em 9 bilhões. Começou a cair de novo, aqui em maio nós tivemos os eventos do dia 17 de maio, da divulgação dos áudios da delação dos irmãos Batista, até a saída de junho aqui, nesse valor negativo que nós falamos há pouco. Ou seja, há uma série de coisas a ser levada em conta, porque em fevereiro, que não tinha crise nenhuma, houve uma saída de 4,57 bilhões. Em junho, porque houve uma crise, você tem um número praticamente parecido, até menor do que fevereiro, ou seja, a crise política explica, mas não explica exatamente todo esse número. Há várias outras razões para tentar entender o porquê desse movimento gigantesco de entrada e saída de dólares do país. Bom, vamos lá, para falar agora sobre inadimplência e crédito no país. 1/4 dos brasileiros que procuraram crédito recentemente não conseguiu dinheiro porque estavam em alguma lista de inadimplentes. É o que diz uma nova pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação dos Dirigentes Lojistas. Nesta pesquisa, mais da metade dos entrevistados disse que vai reduzir as compras agora em julho. Vamos lá os números, para a gente tentar entender o momento desse. Agora sim, vamos lá, vamos seguir com a tela. 25% disseram que tiveram crédito negado numa tentativa de buscar crédito para fazer alguma compra. Desses 25%, 10% disseram porque eles estavam negativados, na consulta do CPF apareceu que a pessoa estava devedora e, portanto, não foi concedido crédito para comprar alguma coisa, seja um empréstimo no banco, seja uma compra parcelada, e 4% disseram que não conseguiram comprovar a renda. Bom, aqui é inadimplência, juros altos, o consumidor não consegue, aqui é parte do desemprego que explica, não pode comprovar a renda, não tem como comprovar a renda, não consegue fazer a compra. Vamos lá, seguindo ainda a pesquisa, que faz várias perguntas e elas não são exatamente uma ligada à outra, embora tratem do mesmo tema. Numa pergunta se as pessoas tiveram ou não dificuldade para conseguir crédito, das que tentaram crédito, quase metade disseram sim, tivemos problema. Quase metade disse eu tenho problema para conseguir crédito. Na outra pergunta, aos que buscaram crédito, você foi ou não foi buscar crédito? 58% simplesmente disseram desistir, não pretendem buscar crédito. Ou porque tem medo do tamanho dos juros que isso pode gerar, ou porque não tem recurso, não pode comprovar a renda. E a última pergunta foi assim,
O que você pretende fazer agora em julho diante da situação econômica? 57% disseram que vão reduzir drasticamente os gastos agora em julho, evidentemente que num compasso de espera, mas não é só um compasso de espera por causa da crise, não. Tem um outro problema, as pessoas ainda estão desempregadas. Nós temos 13.800.000 desempregados no país. Há uma redução no desemprego? Há uma redução. Houve uma inflexão na reta do desemprego? Houve uma inflexão. Mudou de sentido? Mudou de sentido. Mas ainda são 13.800.000 desempregados no país, o que compromete o consumo em qualquer lugar do mundo, não seria diferente aqui no país. E a crise explica algumas coisas ou não, para várias saídas a gente está tentando explicar e trazer uma série de informações a mais aqui para você que acompanha o cenário econômico. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro. Em instantes, logo depois do intervalo, a gente volta aqui com informações do dólar e do Ibovespa. Já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, vamos aos números do mercado financeiro. Hoje a gente tem ali o Ibovespa com uma queda de 0,12%, com 63.154 pontos. Mantém-se na casa dos 63 mil, mas uma queda bem pequena ali, próximo da estabilidade de 0,12%. E o dólar, hoje uma queda de 0,45%, baixou, saiu da situação dos 3,30, hoje está R$ 3,29 o dólar comercial. E a fabricante de aeronaves Airbus fechou a venda de 140 aviões com a China, uma transação avaliada em quase 23 bilhões de dólares, um dos maiores contratos fechados pela empresa. Nós voltamos ao estúdio da TV Brasil para conversar mais uma vez com a Sara Kines. Sara. Oi, Piotr. A empresa francesa Airbus fechou esse acordo com a empresa chinesa, que é dona dos aviões alugados para as companhias aéreas operarem. A compra inclui 100 aviões de médio porte e 40 de grande porte, modelo A350, que você vê aí na tela. A notícia foi divulgada numa coletiva de imprensa em Berlim pelo diretor da companhia, Tom Enders. Ele destacou a importância do mercado chinês para a indústria europeia. Os aviões devem ser entregues em 5 ou 6 anos. Até final de maio, a frota das empresas chinesas era de 1.440 aviões Airbus em operação. 1.230 deles são de médio porte. Piotr? Obrigado, Sara. E a economia brasileira tem dado sinais de recuperação, sobretudo nos indicadores até o mês de maio. Por outro lado, a crise política tem influenciado nas pesquisas de expectativa de empresários de vários setores, isso sobretudo depois de maio. O fato é que o clima de incerteza, mesmo com indicadores apontando uma retomada da economia, isso tudo mexe com o câmbio. O Brasil se tornou um país internacionalizado, não tem mais volta, e o comércio exterior é pauta importante para vários setores da economia, tanto de exportação como de importação. Independentemente do valor do dólar, que quando sobe beneficia a venda de produtos brasileiros ao mundo, o país mantém a demanda por produtos importados. Como os importadores têm lidado com o momento da economia? Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o Thiago Dalpisol, executivo de importação aqui no país. Thiago, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Esse momento de turbulência, pelo menos de expectativa em relação ao que vai acontecer na política e o quanto isso vai influenciar de fato na economia, cujos indicadores eram todos de uma retomada, influenciam quanto? Porque quando se fala que o dólar, por exemplo, sobe, hoje caiu um pouquinho, mas quando o dólar sobe, todo mundo diz, isso é bom porque o Brasil vai vender mais commodities, vai vender muito mais para o exterior, o preço fica mais baixo aqui, mais venda lá fora. Mas o país depende de muita coisa de importação também. Como é que vocês que são da importação lidam com isso? Veja bem, Piotr, o câmbio tem um peso importantíssimo no nosso negócio, talvez é a variável mais importante na composição do custo do produto. E isso pesa muito na hora da gente estar adquirindo um produto no mercado internacional. Hoje o mercado ele vem sofrendo uma série de fatores, eu te diria o câmbio é um fator importantíssimo, mas nós temos um problema de confiança pelos ratings do Brasil, de obtermos crédito para financiar o nosso negócio dentro do nosso mercado. Isso tem também dificultado sobremaneira o processo de importação e revenda para o nosso mercado. No caso, você trabalha muito com importação de vinhos e também de comida, é isso? Vinhos, alimentos, frutas frescas, muito, né? Tá. E esse mercado de crédito você vai buscar onde? Aqui no Brasil ou lá fora? Levando-se em conta que você tem um exportador lá fora. Normalmente, nós somos financiados pelo exportador. E alguma coisa no mercado interno. Qual seria o financiamento do exportador? São os prazos de pagamento.
que são determinados pelas agências de crédito, no caso o COFACE, que garante que no caso se a empresa não pague, o COFACE paga a conta do importador, né? É aí que o rating do Brasil, se tiver mal como na condição de solvência, pode influenciar na taxa de juros que você vai conseguir lá fora, é isso? Sem dúvida. É aí que o importador sente no momento da aquisição. O que nós temos que fazer? Nós temos normalmente que pagar antecipado, adiantar, para poder trazer o produto para o mercado interno, e nesse caso existe o custo financeiro que influencia muito. O custo do dinheiro hoje no mercado interno tá alto, e isso dificulta muito o nosso trabalho. Quer dizer que normalmente quando as pessoas veem lá o rating do Brasil, a classificação de risco do Brasil, isso afeta no dia a dia de vocês, é isso? Afeta muito o nosso dia a dia. Porque é para isso que olha o financiador lá fora, para o exportador que vai fazer chegar o produto aqui. Que vai nos ajudar no prazo de pagamento para poder chegar mais competitivo ao mercado brasileiro, né? E para vocês o que mais incomoda, o que é? É a taxa ou o prazo de pagamento? A taxa de juros ou o pagamento? O quanto que a dívida se espraia para poder pagar? Normalmente nós precisamos muito do prazo do exportador, né? Que normalmente se negociam em 150, 120 dias, 90 dias, varia de produto a produto, de mercado a mercado. Mas isso ajuda no nosso fluxo de caixa, porque nós pagamos os impostos antecipados, né? Todo importador, quando a mercadoria chega no Brasil, a gente já paga os impostos no ato da chegada da mercadoria. Isso nós consideramos como pagamento à vista. E a prazo é o produto em si. E a partir do momento que nós temos que antecipar, nós temos que ir para o mercado financeiro buscar dinheiro no mercado brasileiro, e as taxas hoje estão muito altas, o custo do dinheiro está muito elevado, devido ao financiamento do governo, que está muito baixo, né? Tá, diante da realidade que você tem hoje, qual é a expectativa do seu exportador lá fora? Você importa lá, ele ainda vê o mercado brasileiro como extremamente atraente, levando-se em conta esses últimos momentos? Na realidade, nós tivemos momentos nos últimos 5 anos de instabilidade. Até eu recordo em 2013, se não me falha a memória, 2012, o Brasil era visto como uma estrela, né? Junto com a Rússia e a China, como um grande mercado potencial. Essa expectativa foi caindo, e hoje o pessoal vê o Brasil com um certo receio devido a todas essas questões, a questão política, a questão da mudança de presidente. Então, frequentemente as pessoas pedem: e aí, como é que está? O primeiro assunto de uma pauta de discussão geral é como é que está a política brasileira, né? Ou seja, não é o gosto do brasileiro se ele vai aceitar aquele produto ou não. É exatamente a questão política de Brasília. Sem dúvida. Eu estive na Argentina, voltei da Argentina ontem, conversando com alguns parceiros e produtores de diversos segmentos. E se gastou, numa reunião de 6 horas, 3 horas foi para discutir como está o mercado brasileiro de uma maneira geral, quais são as perspectivas de curto ou médio prazo aí para a política, se o presidente fica, se o presidente não fica, porque isso acaba influenciando no nosso negócio muito, né? Não adianta, nós hoje vivemos de confiança, credibilidade, e o Brasil, e para quem importa isso é importante, porque o exportador, ele vê o Brasil, ele quer segurança, ele não está tão preocupado com o preço, ou inclusive em apoiar, está junto conosco, mas ele quer segurança, principalmente que vai receber Ele quer o que nós também queremos, alguma estabilidade, é isso? O problema é subir e descer toda hora na ideia se as coisas vão funcionar ou não, é isso? Sem dúvida nenhuma. O exportador, ele quer estabilidade, ele quer que se desenvolva um projeto de médio e longo prazo. Salvo, eu diria assim, hoje nós também vivemos um problema climático em alguns países, mas o exportador quer estabilidade, ele quer segurança que vai receber pelo seu produto, que o seu produto vai estar sendo bem trabalhado no Brasil, a sua marca vai estar sendo bem desenvolvida. E o mercado de importados no país cresceu, está estável ou teve uma queda muito importante nesses últimos tempos? Nós sentimos muito nos últimos, principalmente no ano passado, que foi 2016, 2015, para a gente foi muito ruim. Em algumas operações do nosso grupo econômico foi bem difícil, principalmente operações de curto prazo, né, que são normalmente fruta fresca, operação de muito giro, que influenciou muito o mercado. Então isso foi muito complicado, porque a gente comprou num dólar de 2 e vendeu num dólar de 4, e quando na hora de pagar o fornecedor a gente teve uma desvalorização cambial impressionante. Então praticamente todo o nosso ganho a gente pagou desvalorização cambial. Isso afetou muito o nosso negócio nesse segmento.
Nos segmentos que trabalhamos com produtos mais estáveis, como é o caso do vinho e de alguns outros produtos, nós conseguimos uma segurança maior porque as margens normalmente são melhores, né? Mas no mercado de commodity foi muito difícil. Interessante você falar de estabilidade. É o que todo mundo está querendo no momento, né? Estabilidade é o que nós desejamos nesse momento para poder seguir felizes e crescer com consistência. Tiago, obrigadíssimo pela gentileza. Muito obrigado, Tiago Piotr. Conversou conosco aqui. Obrigado, Tiago. Bom, o cenário econômico, a história da estabilidade volta a todo momento na pauta, né? O cenário econômico termina por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.